versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Como o Senhor Deus já tem falado conosco, através da oração, do louvor, da adoração, por certo, Ele continuará a falando comigo e com você, através da sua santa e poderosa palavra, que nos diz assim nessa noite: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, e taparam os seus ouvidos, e arremeteram-se unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Você pode tomar o seu assento. Meus queridos e queridas, amigos e amigas, o texto em que nós lemos, ele está em um contexto aonde houve-se o primeiro mártir do cristianismo. A primeira morte por amor ao Evangelho, por amor às santas e doces palavras de Jesus. E este homem, o nome dele era Estevão, um diácono. Como já foi cantado aqui, Senhor, faz de novo o que o Senhor fez em Atos 2. Porque em Atos 2 estavam 120 pessoas ajuntadas num local. E a promessa que Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo e daria a eles poder para testemunhar, não só na Judéia, não só em Samaria, mas a todos os confins da terra. O Espírito Santo desceu naquele dia, naquelas 120 pessoas que estavam ali, e daquele momento eles começaram a testemunhar do poder e da maravilha de Deus. E logo depois disso, Pedro, ele toma a palavra do Senhor, ele começa a pregar. E a pregação de Pedro não foi sobre que você vai ter bonança, que você vai ter coisas boas, que você vai acabar seus problemas, não, foi arrependei-vos. Foi arrependei-vos. E quando Pedro pega uma palavra dura, para muitos, uma palavra desnecessária, mas foi a palavra de dura que veio contra o ego, ao encontro de muitas pessoas que naquele dia, 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Logo depois Pedro prega novamente e a palavra não mudou, a mensagem não mudou, arrependei-vos. E mais 5.000 almas se achegam ao Senhor. Então a igreja toma uma proporção muito grande, de 120 pessoas para aproximadamente 8.000 pessoas. Então ali cresceram as demandas e algumas necessidades. E dentro dessas necessidades havia o cuidado com os irmãos e com as irmãs. Então os apóstolos, eles tomam uma decisão. Nós não podemos sair do ministério da oração e da palavra, mas tem umas demandas, então o que nós vamos fazer? Vamos levantar 7 homens para esse trabalho. Está lá em Atos 6.
E desse entre 7 homens é destacado Estevão. E a palavra nos fala que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo de Deus e cheio de fé. E Estevão, ele fazia sinais, prodígios e maravilhas no meio da onde que ele estava vivendo. Pedro exercia uma função, um cargo de diaconato. E Estevão fazia aquilo com excelência. Porque Pedro, ele não fazia aquilo para se aparecer, para se autopromover, mas ele fazia porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E só o Espírito Santo de Deus que pode convencer o homem do pecado. É só o Espírito Santo de Deus que pode transformar as nossas histórias. É só o Espírito Santo de Deus que tira um homem lá dos vícios, uma mulher lá das situações difíceis e traz, te transforma e coloca aqui dentro de um ambiente como esse. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer isso. E ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele pode fazer, mudar a sua e a minha história. Através de Estevão, o Espírito Santo de Deus estava operando grandes sinais no meio das pessoas. Estevão estava fazendo aquilo que era bom. Pedro estava fazendo o que era necessário fazer. Estevão estava fazendo. Mas, de repente, alguém se levanta, um grupo se levanta contra Estevão. Mas espera aí, isso está errado, pregador. Como o homem está fazendo a coisa boa, as coisas certas, bem para a população, e umas pessoas vão se levantar contra esse homem? Sim. Se levantou contra Estevão um grupo de pessoas, mas se levantaram blasfemando, falando, ó, esse homem aí, ó, ele está blasfemando contra a lei de Moisés e contra Deus. Levantaram falso testemunho contra Estevão. Se fosse eu, procurei logo me defender, procurei logo falar que isso era mentira. Mas coisa maravilhosa é quando um homem é cheio de fé, quando a mulher é cheia de fé, quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, quando a mulher é cheia do Espírito Santo de Deus, ele e ela não procuram se defender, mas ela vai baseada na palavra. Porque nós entendemos, Estevão entendeu, a minha defesa não está em mim, eu não posso me defender, mas eu vou continuar o quê? Vou continuar no meu propósito. O tema da nossa mensagem dessa noite é: até onde você está disposto a ir por amor a Jesus? Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem até onde eu e você estamos dispostos a ir por amor a Jesus. Este homem, esse diácono, esse simples homem Estevão, ele foi, sabe até onde? Ele não foi até o momento que ele foi caluniado. Ele não foi até o momento que ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Onde Deus curava, onde Deus libertava através da vida de Estevão. Ele não foi só até ali, ele continuou prosseguindo em frente, mas veio a adversidade, veio a dificuldade, veio a levantação contrária. Mas o que Estevão fez? Quando a adversidade se levantar contra você, o que você vai fazer? Eu coloquei uma pergunta aqui: o que fazer diante da acusação? O que você vai fazer diante do problema, diante da adversidade? Você está fazendo aquilo que é certo, você está fazendo aquilo que é bom. Mas quando vier a acusação contra você, o que é que você vai fazer? Eu coloquei aqui 3 princípios básicos. O primeiro é, automaticamente eu vou me defender. Porque isso não provém, isso não é certo, isso não é verdadeiro, isso é falso. Mas Estevão não fez isso. A segunda opção é: eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo porque está incomodando alguém. Então, se eu parar, eles não vão levantar mais falso testemunho contra mim. Se eu parar, não vou ter mais dificuldade, eu não vou ter mais problema, então eu vou parar. E qual é a terceira opção? É você continuar fazendo aquilo que você estava fazendo. Agora, para a nossa reflexão, diante da acusação, diante do problema da adversidade, o que eu e você estamos fazendo? Qual é a minha, qual é a sua atitude? É me defendendo? É parando de fazer? Ou é continuar fazendo aquilo que você estava fazendo antes da dificuldade, antes do problema chegar? Estevão, ele não parou, ele continuou fazendo, ele continuou firme no propósito que Deus nos chamou para fazer. E será que nós temos esse mesmo posicionamento de Estevão? Será que nós, como homens e mulheres, nós estamos dispostas a continuar prosseguindo em frente no propósito que Deus colocou em nossas vidas? Até onde eu e você
estamos dispostos a ir por amor a Cristo. Você sabe até onde Cristo foi por amor a mim, por amor a você? Ele não foi até ser batizado lá no Jordão. Ele não foi até no deserto, quando Satanás intentou contra ele. Onde duvidou se você é filho de Deus, faça isso, transforma essas pedras em pães, se lança daqui. Jesus não foi até ser traído por um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, Judas. Jesus não foi até 3 dos seus íntimos amigos, Pedro, Tiago e João, não orar com ele 1 hora. Jesus não foi até o momento em que ele foi preso pelos soldados romanos. Jesus não foi até ser julgado. Jesus não foi só até a cruz, mas ele foi muito mais até a cruz. Ele foi muito mais até os problemas, as adversidades, as dificuldades, as traições. Ele foi fiel até a morte, queridos e queridas. E será que eu e você, nós temos essa condição também de estar posicionado, de ser fiel, como Cristo foi? A palavra vai dizer que nós temos que ser imitadores de Cristo. E será que realmente nós estamos imitando Cristo? Eu aceitei o Senhor, eu aceitei Deus, agora Cristo vive em mim. Mas será que as nossas atitudes, as nossas obras condizem verdadeiramente com o que o Cristo fez enquanto Ele esteve aqui na terra, com o Cristo que está na destra do Pai e continua fazendo no meio de nós? É uma reflexão para nós. Porque seguir ao Senhor não é fácil. É necessário você ter o quê? Primeiro ponto, Estevão era cheio de fé. E o que é fé? Lá em Hebreus 11:1 vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Lá no mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro ponto de partida para nós posicionarmos no Senhor é ser fiel e ter fé. Mas não uma fé mundana, não uma fé que a origem é nesse mundo, mas uma fé que a origem é no céu e foi gerada no meu e no seu coração através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele era cheio de fé e era cheio do Espírito Santo de Deus. A mulher e o homem que tem fé e que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não para diante das adversidades, ela não para diante das acusações, das coisas contrárias contra ela, contra ele. Ele continua seguindo em frente, porque ele e ela sabe a quem ele tem servido, ela tem servido ao Deus que pode todas as coisas. E ele não julga como nós julgamos, ele julga diferente. Queridos, mas não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. O que nos chama a atenção é que você pode estar até fazendo a coisa certa, coisas boas, mas você vai desagradar alguém em algum momento da sua caminhada. O levante vai se levantar contra você, o muro vai se levantar, o falso testemunho vai se levantar contra você, mesmo você fazendo a coisa certa. Mas o que te importa é você dar ouvidos ao que estão falando de você? Ou é você continuar posicionada naquilo que Deus te chamou, que Deus confiou a você fazer? Essa decisão só cabe a mim e a você. Porque Deus já te deu o livre-arbítrio. Deus já te colocou no lugar onde Ele queria que você estivesse, que é alguém firmado na palavra. Ele já te encheu com o poder do Espírito Santo de Deus. Agora depende de você prosseguir em frente. Mas nós somos tão falhos, nós somos tão imperfeitos, somos tão pequeninos, somos tão limitados, que o povo de Deus estava cativo no Egito, e eles começam a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de nós, olha como nós estamos vivendo. É a palavra nos falar que Deus estava vendo, Deus estava ouvindo, e Deus conhecia a situação do povo, e Deus agora chama um homem chamado Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, do Egito, da escravidão. E Deus tira o povo com mão forte,
Mas em determinado momento da caminhada, o que esse povo faz? Lá em Êxodo 16, é melhor nós ter ficado lá no Egito, porque lá pelo menos tinha carne para nós comermos. Lá tinha alimento, tinha fartura, nós vivíamos escravos, mas lá tinha alimento. Agora aqui nós vamos perecer no deserto. Até onde o povo foi por Deus, foi só até faltar alimento. Foi só até a necessidade de bater na porta. E a pergunta para nós: aonde que eu e você estamos indo por amor ao Senhor? Será que só até onde faltar alguma coisa na minha e na sua vida? Quando isso tudo vai bem, nós continuamos dispostos a servir ao Senhor. Quando a saúde está bem, quando a situação financeira está bem, quando nossos relacionamentos estão sadios, nós continuamos dispostos a estar servindo ao Senhor. Mas quando a dificuldade bater na porta da sua vida, quando a enfermidade vier, quando a luta se levantar, o que você vai fazer? Você vai continuar disposto a continuar seguindo em frente ao Senhor Jesus, ou você vai parar na caminhada? Ou você vai reclamar, ou você vai retroceder, ou você vai querer voltar para onde? Para fazer as coisas que você fazia antes. É uma pergunta que ecoa no meu e no seu coração nessa noite. Até onde nós estamos dispostos a ir por Cristo? Se faça essa pergunta para você mesmo. Será que você está disposto a servir ao Senhor, a seguir ao Senhor até o fim? Queridos, e Estevão, ele não ocupava um cargo de alto escalão. Ele era um simples homem de Deus, que exercia a função do diaconato. Tinha outros cargos eclesiásticos muito mais altos do que o que Estevão exercia. Mas o que Deus faz através da minha na sua vida não está entrelaçado na função que você e que eu exercemos, mas sim naquilo que nós somos e o que fazemos, queridos. Não importa a sua função, o cargo que você exerce, talvez seja o mais simples possível, mas se você estiver disposto a estar de acordo com a palavra de Deus, Deus vai te usar para fazer sinais, milagres, prodígios, maravilhas, porque não é a função, é o seu posicionamento, é quem você é em Cristo Jesus. Mas tem pessoas que acham, para você ter fé, para você ser cheio de Deus, você tem que exercer um cargo onde as pessoas vão te respeitar, onde as pessoas vão te ver, vão te reconhecer. Não. Os feitos de Estevão, as Escrituras falam muito mais de Estevão, que era um simples homem que exercia a função de diaconato, do que certos sacerdotes, certos profetas, certos juízes. Porque não é a função, é quem você é em Cristo Jesus. E Deus operou uma grande bênção naquele dia. Mas assim, como assim? Que bênção foi essa? Onde um homem está sendo blasfemado por fazer a coisa certa, onde um homem tem sido levantado falso testemunho contra ele, está fazendo coisas boas, e Deus fez algo bom. Sim, Deus fez. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje falando de Estevão? Pelo posicionamento dele, pelo aquilo que ele fez naquele dia. Ele não retrocedeu, ele não parou, ele não voltou atrás, ele não deixou de fazer aquilo que ele estava fazendo, ele continuou prosseguindo, seguindo em frente, queridos. E essa é a posição da igreja fiel do Senhor aqui na terra. Vai se levantar as barreiras, as dificuldades, as falsas testemunhas, vai levantar os ventos, as tempestades, as dificuldades, as adversidades, mas a igreja do Senhor, ela não para, a igreja do Senhor, ela não volta para trás, ela continua rompendo em frente, porque ela sabe o Deus que ela serve. Queridos, e o mesmo Deus de Estevão é o nosso mesmo Deus, ele continua sendo o mesmo. Podíamos citar vários outros exemplos aqui de pessoas simples, que não tinham funções reconhecidas, mas que através da vida deles fizeram um grande milagre. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, vai falar sobre um servo chamado Obadias, mas que ele escondeu 100 profetas de Deus e alimentou com pão. Um simples mordomo, um simples servo, mas que através de Deus operara um grande milagre. Lá em Jeremias, capítulo 38, vai dizer de um homem chamado Obed-Meleque, que jogaram o profeta Jeremias numa cisterna para morrer, mas ele foi lá e salvou o profeta.
Então não é a função, é o seu posicionamento, é quem você é em Deus, querido. Não se preocupe com funções com cargo, mas se preocupe em estar cheio, cheia do Espírito Santo de Deus, porque se você estiver cheio, cheio do Espírito de Deus, é isso que vai fazer a diferença, é isso que fez e é isso que faz e continuar fazendo a diferença onde você estiver, onde nós estivermos. E quando Estevão começa, agora, ali ele começa a descortinar a palavra, lá no Sinédrio, onde ele foi levado para ser julgado. Isso procede, é isso mesmo, Estevão, que está falando de você, que você está blasfemando contra Deus e contra a lei de Moisés. Aí ele não se defende, ele começa a abrir as escrituras. O Senhor Deus chamou Abraão para uma terra que ele ia guiar, uma terra que mandava leite e mel. Depois o Senhor vai lá, da descendência de Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem os patriarcas. E vocês tudo negaram isso, até viu o profeta, viu o Messias, e vocês o recusaram. Ele abriu as escrituras, olha que coisa maravilhosa. Estevão conhecia a palavra de Deus, Estevão tinha intimidade com a palavra de Deus, e quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós temos intimidade com o próprio Deus, porque Ele se revela através da sua palavra. Mas muitas das vezes nós não queremos tirar um tempinho para ler a palavra, para se relacionar com Deus, para conhecer mais a Deus. Mas Estevão, ele tinha esse conhecimento. Ele não se defendeu, ele abriu as escrituras. Ele não falou dele, mas ele falou do Deus qual ele servia. A pergunta é, quando a dificuldade se levantar contra o que você vai fazer? Você vai se defender ou você vai descontinuar para aqueles seus algozes, o Deus a quem você serve? Você vai questionar a Deus: Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo as boas obras, eu estou fazendo aquilo que o Senhor confiou a mim fazer, olha o que está acontecendo comigo. Olha os outros se levantando contra mim, estão querendo me matar, querendo me apedrejar. Senhor, tem misericórdia de mim. Não foi isso que Estevão fez. Muito pelo contrário, ele apresentou o Deus qual ele servia para os seus inimigos, para os seus algozes. Será que eu e você estamos dispostos a apresentar esse Deus que nós servimos para as pessoas que estão querendo nos blasfemar, que estão contra nós, querido? Esse é o legado de Estevão para mim e para você. Independente da circunstância, independente da situação que você estiver vivendo, continue mostrando para as pessoas, para esse mundo, o Deus ao que você serve, porque o Deus que você serve é o mesmo Deus de Estevão, que pode fazer milagres, prodígios e maravilhas. Independente da função que você ocupa, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. Você está disposto a ir por Cristo até onde? Até eu receber a minha bênção. Eu começo a buscar o Senhor. Senhor, preciso de uma cura. Aí você ora, você jejua, você madruga, você pede oração, você pede assistência. Quando Deus te dá a bênção, você recebe a bênção, para mim chega. Aí eu parei. Aí eu preciso de uma porta de emprego, você vai buscar a Deus, ora a Deus, o Senhor dá. Aí agora você para. Para mim, ir até o Senhor, foi até aqui, até eu receber minha bênção, para mim está bom. É o suficiente. Outros é quando procuram um casamento e alcançam um bom casamento que o Senhor dá. E quando se casa, agora eles se acomodam. Só foi disposto a seguir Jesus até um casamento. Outros até um relacionamento saudável. Outros até conseguir um diploma, uma faculdade. Não que isso é ruim, queridos e queridas, isso é bom, devemos fazer sim. Mas independente das coisas que nós alcançarmos aqui na terra, nós temos que continuar seguindo a Cristo. Agora é até onde você está disposto a ir por Cristo. Até onde você está disposto, meu irmão, minha irmã, aí? É até quando tudo estiver bem? É até quando tudo estiver da forma que você quer? E quando a primeira dificuldade levantar? Quando você ter o primeiro embate? Quando você ter a primeira decepção da sua vida? É só até aí que você vai servir ao Senhor? Ou você vai continuar disposto a ir ao Senhor? Lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, a palavra diz assim: e tu, Daniel, vai até onde? Tu vai só até a cova dos leões? Tu vai só até ser jogado na fornalha?
tu vai só até ser príncipe, ser maioral, ser reconhecido. Não, a palavra diz claramente, e tu, Daniel, vá até o fim. E Deus está falando para mim e para você nessa noite, tu, meu filho, e tu, minha filha, vá até o fim. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, os leões, as covas, as fogueiras que vão se levantar, mas tu vá até o fim, porque quem vai até o fim tem uma recompensa. Essa recompensa não é terrena, essa recompensa é o céu que Deus preparou para mim e para você. Independente das nossas funções, independente do cargo que exercemos aqui, queridos, na terra, há algo prometido para mim e para você. Ah, mas não é fácil. Nós não estamos falando que é fácil, mas que é possível. Fácil não é, mas é possível. Sabe por quê? Porque em Deus nós podemos todas as coisas. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, queridos e queridas. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que faz grandes milagres, grandes sinais, prodígios e maravilhas. Esse mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E o que Ele quer é que eu e você, homens e mulheres, sejamos a cada dia cheios de fé, cheios do Espírito Santo de Deus, para ser a diferença lá fora. No ambiente favorável, propício, é muito fácil eu ser cheio de fé, eu ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas eu quero ver lá fora. É quando a dificuldade vier, é quando as blasfêmias se levantar, é quando as palavras contrárias vier contra você. É lá que você e eu temos que estar cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus, porque as pessoas vão tentar te parar, vão tentar te calar, mas você e eu, nós não vamos parar, nós não vamos calar, porque nós estamos cheios de fé e cheios do Espírito Santo de Deus. Até onde eu e você estamos dispostos a ir por amor a Jesus Cristo? Certa vez Jesus, enquanto estiver aqui nesse mundo, 10 leprosos, 10 pessoas com necessidades, foram até Jesus e Ele curou todos os 10. Mas quantos voltaram para agradecer ao Senhor? Um só. Para 9, eles estavam dispostos a ir até Jesus só até receber a sua cura, o seu milagre. Mas para um, ele estava disposto a seguir a Jesus, não só até a cura, não só até o milagre, mas até os dias finais da sua vida aqui na terra. E até onde vocês estão dispostas a seguir ao Senhor? É a pergunta que o Espírito Santo de Deus está fazendo para mim e para você nessa noite. Até onde nós estamos dispostos a servir ao Senhor? Se faça essa pergunta nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas das vezes, você vai fazer a coisa certa. Você vai fazer aquilo que é bom para a sociedade e para as pessoas. Mas muitas vezes você não vai ser compreendido. Você não vai ser compreendida. Muitas das vezes você vai ser perseguido, você vai ser perseguida, você vai ser blasfemado, você vai ser blasfemado, você vai ser mal falado, você vai ser mais falada. Mas o que você vai fazer diante dessas circunstâncias? Oh, aleluia! Que nós possamos estar posicionados em fazer aquilo que Estevão fez. Estevão continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo. Porque o que eles querem é te parar, meu irmão, minha irmã. O que eles querem é fazer você desanimar da sua fé. O que eles querem é tirar a fé que está no seu coração. O que eles querem é tirar o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas nós estamos aqui nessa noite declarando para o céu: Senhor, nada vai parar as nossas vidas, porque nós estamos dispostos a continuar seguindo em frente. Ah, queridos, a pergunta é: o que você vai fazer diante das adversidades? O que eu e você estamos fazendo diante das dificuldades, diante dos embates do dia a dia? O que nós estamos fazendo? Está apontando o erro de alguém? Está se autodefendendo? Ou você vai continuar no propósito que Deus te colocou, querido?
Estevão continuou no propósito, continuou a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali julgando ele, que estavam blasfemando, falso testemunho contra ele, que queriam apedrejá-lo. Mas ele descortinou as escrituras. E a palavra vai nos dizer, é o único lugar da Bíblia que você vai ver Jesus Cristo em pé, à direita de Deus. Em todas as vezes que você lê na palavra, Jesus vai estar sentado à direita do Deus Pai. Mas aqui, no mártir de Estevão, um simples homem, mas que era cheio de fé e cheio de Espírito de Deus, quando estava ali pronto, apedrejando a ele, matando ele, ele olha para os céus, ele vê os céus abertos, e ele vê o Filho do Homem, Jesus Cristo, à direita de Deus, mas em pé, contemplando o mártir de um servo fiel ao Senhor. O que isso quer dizer para nós? Estevão estava ali, os seus dias estavam se findando aqui na terra, mas Jesus já estava ali, em pé, à direita de Deus, para receber o Espírito daquele que foi fiel, receber o Espírito de Estevão, querido. Então, meus queridos, nessa noite, eu quero te encorajar, você, meu irmão. Eu quero te encorajar, você, minha irmã. Às vezes, você está passando por um momento difícil na sua caminhada. Às vezes já se levantou os falsos testemunhos. Já se levantou as barreiras contra a sua vida. Às vezes você até pensou, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Será que eu estou no pecado? O que está acontecendo comigo? Isso não é justo comigo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Os céus estão abertos para te contemplar. Não é o homem que está te contemplando, não é a placa da igreja que está te contemplando, é o céu que está te contemplando, e o céu vai te recompensar no tempo certo, querido. Ah, queridos, mas não é fácil, mas não é impossível. E disse Estevão falando, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Mas os seus algozes, os seus inimigos, gritavam com grande voz, e tapavam os seus ouvidos, e foram contra a Estevão. E ali pegaram ele e restejaram para fora da cidade. E ali começaram a apedrejar aquele que estava fazendo a boa obra, aquele que estava fazendo os propósitos de Deus. Queridos, parem para pensar um pouquinho. Um homem de Deus cheio de fé e cheio de visão de Deus, fazendo coisas maravilhosas, agora é arrastado para fora da cidade. E ali, o apedrejo, a morte de Estevão não foi fácil. Imagina você levar uma pedrada, muitos aqui às vezes já levaram uma pedrada pequena de um menino fazendo alguma arte, imagina, já doeu, já machucou. Agora você imagina você levando várias pedradas. Como foi o sofrimento de Estevão naquele dia, naquele momento, naquela hora. Mas o que eu vejo aqui, em nenhum momento Estevão blasfemando contra Deus. Eu não vejo aqui, em nenhum momento, Estevão espraguejando os seus algozes, os seus inimigos, os seus malfeitores. Mas muito pelo contrário. Eu vejo Estevão aqui com o coração cheio de perdão, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão para aqueles que estavam matando. Mas quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós já queremos logo que essa pessoa, que Deus já exerça um juízo sobre essa pessoa. O grande ensinamento de Estevão para nós nessa noite, olha a oração que Estevão faz. E apedrejaram a Estevão. E o que Estevão fez? Em oração, em outras traduções, em invocação, ele dizia, Estevão dizia, morrendo, apedrejado, doendo, sangrando, por fazer aquilo que era certo, mas ele estava orando.
Deus foi: Pai, perdoa-o, porque não sabe o que fazem. Olha a oração de Estevão: Senhor, não impute esse pecado a eles. Queridos, olha que fé, olha que posicionamento extraordinário, maravilhoso, sendo apedrejado, sendo morto, por fazer aquilo que era certo, por fazer a vontade de Deus, por fazer o que Deus tinha colocado, tinha confiado na mão dele. Mas diante do seu inimigo, dos seus malfeitores, aquele que estava te causando dor, mal, ele orar: Senhor, perdoa-os, não impute esse mal a eles. A pergunta é: qual é o seu posicionamento e o meu posicionamento diante dos nossos inimigos, daqueles que se levantam para falar contra nós, para dizer palavra contrária contra nós? O que nós estamos falando, qual é a nossa oração a Deus? Senhor, olha esse homem, olha essa mulher aqui, ó, ele não é digno da tua presença. Senhor, exerça o juízo sobre ele, sobre ela, Senhor, porque está indo contra um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Não, a oração de Estevão foi: Senhor, não imputes esse pecado. E colocando de joelho, Estevão adormeceu, morreu aqui para essa terra. Os dias de Estevão se findou aqui na terra, mas continuou lá na glória, continuou lá no céu. A palavra do Senhor Deus lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, vai dizer o seguinte: ser fiel até a morte, na parte B, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, e tem uma recompensa. E tem uma recompensa para quem? É para quem exerce um cargo de autoridade, é para quem é bem visto, é para quem é conhecido ou conhecida. Não, ser fiel até a morte, não importa o seu cargo, não importa o que você exerce aqui nessa terra, mas se você ser fiel até a morte, há uma recompensa para mim e para você. A recompensa é o próprio Deus que diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então a morte para nós aqui nessa vida não é o fim, é um recomeço de uma eternidade com Deus, o Todo-Poderoso. A irmã que ministrou o louvor aqui, ela falou uma palavra maravilhosa. Lá naquele dia, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Ele vai enxugar dos meus olhos, dos seus olhos, todas as lágrimas dos sofrimentos, as lágrimas das decepções, as lágrimas das angústias, as lágrimas da tristeza. Tudo isso Ele vai enxugar, querido, porque lá não vai haver mais nada disso. Só vai haver gozo, alegria e adoração ao nome do Senhor. Mas até onde eu e você estamos dispostos a ir por amor a Cristo? Eu quero te encorajar a você nessa noite. Eu quero te encorajar a você a se desafiar mesmo aos seus próprios limites. Porque nós somos muito limitados. Nós temos muita dificuldade em prosseguir diante das adversidades, diante das barreiras, diante dos embates. Mas como Estevão aqui, ele foi fiel até a morte, ele contemplou Jesus Cristo, o Filho de Deus, a direita de Deus Pai, em pé, pronto para receber a Estevão. Eu dizer uma coisa para você: servir ao Senhor não é fácil, mas saiba de uma coisa, Ele não falou que era fácil, Ele não te prometeu bonança, mas Ele te prometeu uma coisa: ser fiel até a morte, e tem uma coroa da vida eterna esperando para mim e para você nessa noite. Eu não sei qual foi a forma que você chegou aqui na casa do Senhor nessa noite. Talvez você chegou aqui desanimado, desanimada, porque tem blasfemado contra a sua vida. Talvez as dificuldades tenham se levantado, os problemas estão sendo grandes. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: continue prosseguindo em frente, porque tem uma recompensa para mim e para você. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento, porque através desse grande exemplo da oração de Estevão, é uma oração poderosa que demonstra uma demonstração verdadeira de amor, de fé, de perdão e de entrega a Deus. E nos serve de inspiração para que nós continuemos prosseguindo em frente, servindo ao Senhor
E até onde, pregador, que eu tenho que servir ao Senhor? Até onde que eu posso continuar servindo ao Senhor? É até a morte, querido. É até a morte, querida, porque há uma recompensa para mim e para você. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Senhor, não vou dividir Aleluia. a minha adoração